distância daqui para cá, essa distância aqui, certo? Essa distância ela vai aumentar e diminuir, né? Não vai? Vai ficar negativa. Então, essa distância aqui é a projeção de quê? Dessa amplitude aqui, desse valor aqui, por exemplo, vamos supor que é o VM. Esse é um VM. Aí é VM vezes essa altura. Essa é a hipotenusa, não é? A projeção dela aqui é o quê? Que é o seno de ômega T. Entendeu? Mais o ângulo θ de defasagem. Agora, esse ângulo aqui, não precisa ser θ aqui, né? Na verdade, esse ângulo aqui é isso aqui, ó. Tudo. Que pode ser o ângulo alfa, porque ele está girando isso aqui, ó. É o ângulo alfa. Isso tudo é o alfa, por exemplo. O θ é o inicial, que partiu, é partiu de onde? Mas vai ficar girando aqui, ó. Aí, à medida que, quando ele está, o ângulo alfa for zero, ele está bem aqui. O θ, como você colocou, é sempre o ângulo inicial. Esse aqui é o ângulo inicial. θ representa o ângulo inicial. Isso, nesse caso. E o alfa é o ângulo onde que ele estiver. Enquanto ele estiver girando aqui no círculo. Então, o que acontece? Quando o alfa for zero, qual vai ser a altura aqui? Quando o alfa? Zero, que é o seno de zero. Seno de zero é zero, vezes Vm. Então aqui vai ser tipo uma tensão V. Então por isso que esse ômega aqui vai indicar qual a velocidade que essa bolinha aqui está girando aqui em volta. Isso aqui é a projeção, entendeu? Do eixo vertical. Quando está positivo, ele está para cima. Quando 90 graus, por exemplo, quando o alfa for 90 graus. Quando é menos 90 graus para cá, aí está negativa. Essa distância aqui vai estar negativa. Então, eu vou multiplicar isso aqui por isso, vai dar negativo. Então, quando a velocidade angular é essa projeção dessa distância na vertical. Essa é a velocidade angular está refletindo isso, essa projeção de alguma coisa circulando. Quando ele está aqui, está. É como falar assim, ó, tem uma linha aqui imaginária, né? Estaria zero. Oi? Aqui. Aqui eu estaria distância zero. Seno seria. Por exemplo, eu falo assim, ó, tem um objeto andando em círculo. Um objeto andando em círculo. Eu pergunto, qual a distância dele dessa Todo mundo linha? tentou skin no jogo. Na vertical. Qual a distância dele? Vai ser representado por essa função. Por quê? Porque quando o alfa for zero, ele vai estar aqui, bem na linha. Quando for 180 graus, ele está bem aqui. Então, essa distância aqui, ela aumenta e diminui, ó. Aumenta e diminui e fica negativo. Então, qual a distância que ele vai estar quando tiver 270 graus? Ou menos 90? Ele vai estar bem aqui, ó, bem no máximo, bem em VM. Está no máximo de distância dessa linha aqui, ó, do eixo negativo. Entendeu? Agora, o mesmo pensamento, você pode fazer o quê? Para essa distância aqui, ó. Só que nesse caso, essa projeção, a distância da linha vertical, ele vai para lá e fica mais longe, mais perto. Para positivo e para negativo. Aí é o V de T, por exemplo. Aí é o Vm, a mesma amplitude, vezes o cosseno de ômega T, mais o ângulo θ também, né? Então, agora que essa é uma projeção de alguma coisa que circula, por isso que esse ômega está relacionado a uma velocidade angular que uma bolinha está circulando em volta do círculo. E a projeção, essas distâncias aqui, projeção do seno, e essa distância aqui é do cosseno. Entendeu? Por isso que a gente fala em velocidade angular ômega. Eu posso considerar o que eu quiser, então, nesse caso. Se eu quiser considerar seno ou cosseno para o cálculo, vai ter. Só que aí Porque tem que se eu já trocar. aqui por 45 e eu quiser Ele está falar na mesma seno de distância, ele está na 45, mesma distância do eixo o cosseno, vertical e a mesma distância do eixo X, que é o 45 se graus. fosse 30, para poder mudar o valor, se fosse 30 aqui, seno de 30, o cosseno seria de, no caso ali, Se fosse 130 60. é equivalente a ia ser 60, 60, né? Que seria desse ponto. simétrico assim, né? 60, 30 e 60. Eu posso fazer o cálculo com os dois. Agora esse ômega aí, ó, Entenda só. aquela conversão que eu falei, ó, é 2π vezes 0. É quantas vezes ele dá a volta no círculo Sim. por segundo, né? Que é a frequência aqui, ó. Então ele dá uma, se for um hertz, o F for um hertz, ele está dando uma volta a cada segundo nesse círculo. E a sua projeção vai estar sendo representada pelo seno ou pelo cosseno, né? Aí, o F a gente sabe que é 1 sobre T. Então, substitui, então, ômega também é igual a 2π sobre o período. Olha, você substitui, né? Então, outra que a gente usa para descobrir o período de um gráfico lá, tipo, da tela do osciloscópio.
né? A gente cobre o período, a gente calcula ômega, e com ômega a gente calcula F, né? Ou o período a gente vai calcular F diretamente, né? Então dá para eu modelar aquela função que vem no osciloscópio, né? Baseado no período que eu identificar lá, né? E a amplitude da forma de onda senoidal. Para mim ficou claro. Muito bem, aí tem alguns exemplos de treinar para lembrar, porque senão na hora quem a gente fala, tiver tem que dificuldade treinar. com o círculo trigonométrico, não vai conseguir. Exatamente, fica sempre uma coisa muito abstrata, né? Então, esse entendimento, ele traz uma forma mais clara de entender a projeção do centro. Compreender o que é a questão também. Mas agora, esse círculo, ele é verdadeiro? Para senoide? Mas eu acho que Não, a senoide ela só aumenta a tensão e diminui. Aumenta e diminui. Só que ela tem essa cadência. Entendeu? Tem essa cadência como se fosse alguma coisa circulando no círculo. E aí representa como um fasor. Entendeu? Então a gente tem a mesma cadência. A tensão subiu, diminuiu, ficou negativo. Subiu, diminuiu, negativo. Só que ela tem a mesma cadência de um seno ou cosseno. Tem a mesma velocidade de subida, descida, que o seno representa muito bem, né? E aí, tanto é que a gente projeta aqui em forma de fasor e podemos fazer cálculos e dá certinho, como se a gente estivesse fazendo conta com sinos e cossenos. Sim, o fasor seria Entendeu? só aqui, né, professor? Que é interessante. É o módulo, né? É o módulo e o ângulo, né? Da corrente ou da tensão. Aí eu posso. considerar isso aqui, né? Aí se eu tenho o fasor tensão, né? Aí tá em série, fasor tensão, né? V1, V2, né? Por exemplo, tem um fasor. Aí eu posso fazer a conta com os fasores, né? Somando, subtraindo, né? Que a gente usa só o fasor ao invés de usar o seno direto, que é mais complexo. Então a gente usando ele na forma de fasor, né? Que é uma forma complexa, né? De número complexo, a gente faz a álgebra todinha sem pensar no tempo, no ângulo, na senoide, mas está representando senos e cossenos, né? Então, tanto é que existe um equacionamento que eu até fiz uma demonstração lá em casa, só para olhar, né? Só para testar, mas, por exemplo, eu tenho duas ondas senoidais, tem na prova lá, né? Por exemplo, tem uma senoide, né? Por exemplo, e a outra senoide, que são em série, por exemplo. Eu vou somar as duas, uma tem amplitude, né? Uma amplitude, a outra tem outra amplitude e tem um ângulo de defasagem, né? Então, se eu apresentar isso aqui utilizando, né, as amplitudes e as defasagens, eu posso representar lá, por exemplo, V1 com amplitude tal, ângulo tal, né? Aí um V2, por exemplo, um outro ângulo, né? θ1 e aqui o θ2. Agora, para eu somar isso aqui, as duas senoides, eu posso trabalhar como se fosse a soma de vetores, entendeu? Posso trabalhar como se fosse soma de vetores. Aí eu posso representar aqui, ó, como se fosse um vetor aqui e calcular que dá certo. Mas é a mesma coisa de fazer um número complexo, é a mesma coisa. Entendeu? Se eu pegar aqui, como que eu faço essa conta aqui? Se for soma é assim, se for subtração seria assim. Se eu somando as tensões eu subtraindo, né? Dependendo. Se for soma, a gente usa qual lei aqui? A lei dos cossenos. Então eu pego, né, o vetor resultante, aqui ó, o V total seria V1, módulo de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais, se for soma, né, é 2 vezes V1, vezes V2, vezes o cosseno do ângulo. Não é raiz não ali? Raiz? Tem que estar ao quadrado, né? Tem que tirar a raiz de lá, né? Exatamente. Aí, eu posso usar essa lei, só que é mais trabalhoso. Aí eu tenho que fazer o cálculo do ângulo entre eles. Depois esse do eles não, né? Desse aqui, ó. Eu tenho que fazer o cálculo, aí eu tenho que fazer esse cálculo aqui do θt, do resultante. Que é mais difícil você descobrir aqui. Eu consegui, né? Fazer na marra, assim, né? Sem usar o número complexo, mas é mais difícil, mas é possível. Então, com o número complexo fica muito mais fácil, na forma fasorial, né? Transformando os fasores em complexo, né? De tensão. Bem mais fácil. Entendeu? Então é só uma questão de dedução, ó. O cara só vai para esse aí que ele já conseguiu engolir. Mas aqui eu estou somando as amplitudes. Engolir, Os mastigar, amplitudes, né? E os cuspir. ângulos de defasagem.
Não, mas ali quando você vai definir o ângulo, o senhor tem que usar alguns métodos que já são mais evoluídos pra gente, porque a gente não sabe a posição